Graça e paz, irmãos. Então, dando sequência agora nas lições bíblicas dominical, lições adulto, segundo trimestre de 2020, vamos dar sequência então no nosso projeto EBD 10. Um apanhado geral em média de 10 minutos. Então, lição 2 hoje damos sequência então à sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade, entendendo a sublimidade dessas bênçãos espirituais na pessoa de Jesus Cristo. O texto áureo ele nos remete lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto nos deixa bem claro que esse Deus maravilhoso, ele é o Pai do nosso Senhor. Esse Deus que tem a primazia de tudo, a sublimidade, toda a autoridade do omnipoder, ele é Pai de Jesus Cristo. E este Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós entendemos a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e como nós alcançamos essas bênçãos através de Jesus Cristo. E a verdade prática, nós temos então, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, irmãos, antes do dia 1, antes do primeiro haja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse homem, antes que houvesse queda, Deus já havia eleito já em Cristo, já tinha colocado em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, as bênçãos que hoje nós estaríamos desfrutando, pois através da misericórdia de Cristo, de todo o plano da salvação, perdão e remissão, hoje nós pudéssemos estar desfrutando, então, colhendo os frutos, as bênçãos daquilo que Deus nos concedeu através da pessoa de Jesus Cristo. Dando sequência, então, o objetivo geral é esclarecer que essas bênçãos espirituais são concedidas por Jesus Cristo. Nós podemos entender que nós podemos alcançar, galgar diversas coisas aqui na face da terra, em âmbito material, aqui na horizontal. Mas as bênçãos espirituais somente na pessoa de Cristo. Tudo nós podemos alcançar, muito podemos alcançar, podemos dizer assim, muito podemos alcançar com o nosso braço físico, mas nós entendemos que a nossa vida é muito mais do que o físico. Muitos problemas, muitos empecilhos, muitas dificuldades, muitas calamidades, elas vêm pelo embate espiritual. E nós temos que entender e esclarecer isso para os irmãos. Que essas bênçãos são concedidas pela pessoa de Jesus. Vamos entender então como conseguir essas bênçãos, como sedar ou alcançar dessas bênçãos. Nós temos alguns objetivos, tem um objetivo geral e específicos, né? Nós já falamos então o objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos, mas os específicos é o seguinte: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Como é que é a minha posição agora em Cristo? Antes eu era caído, eu era pecador, antes eu tinha uma mente fechada, mas hoje eu tenho uma mente aberta, hoje eu consegui me levantar através da pessoa de Cristo. Então como é que é a minha nova posição agora em Cristo? O segundo objetivo específico é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é que é uma vida cristocêntrica? Como é que eu procedo agora? Nós entendemos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Antes estávamos no corredor da morte, como eu costumo dizer. E alguém foi lá e pagou uma fiança, um crime que era inafiançável. Como ele pagou esse crime inafiançável? Como ele pagou essa pena? Com a sua própria vida. Então, por isso que a nossa vida, então, tudo deve girar em torno da pessoa de Cristo, para a honra de Cristo, pela glória de Cristo, porque nós temos uma dívida eterna para com ele. E também temos que explicar, vamos tentar explicar, né? Explicar e explicitar o que o Espírito Santo desempenha, qual o papel desse Espírito Santo na nossa salvação, nesse plano da salvação. Entendo que existe Deus Pai, mandou o seu Filho, que morreu na cruz para perdoar nossos pecados, e através dele atingimos todas as bênçãos, né, na pessoa de Cristo. Mas e o Espírito Santo? Que papel ele desempenha na nossa salvação? Vamos para a introdução então. Nesta lição, sequência ainda em Efésios, vamos ver a grandeza, a excelência e a perfeição deste projeto, esse projeto divino, para conceder bênçãos espirituais, né, aos seus escolhidos. Nós entendemos que desde a eternidade, eu já dei um toquezinho antes do dia 1, antes que houvesse queda, antes que houvesse pecado, Deus já havia
providenciado um plano através da pessoa de Jesus Cristo para que houvesse restauração. Mas isso a gente não entendia. Lá no mundo, com a nossa mente fechada, nós não entendíamos. Nós éramos uma humanidade caída. Mas por isso que na carta de Paulo, né, nessa carta, o apóstolo se mostra profundamente agradecido. Ele começa então agora a se tornar muito grato e manifestar gratidão pela revelação deste mistério que era fechado aos nossos olhos. Essas bênçãos, essa salvação nós não sabíamos. A nossa mente não estava regenerada, ela estava morta. E tudo isso estava oculto aos nossos olhos, desde os tempos antigos. E então ele nos convida, então, depois desse entendimento, com essa nossa nova condição, ele nos convida então a glorificar Deus pela sua bondade e misericórdia. E o ponto central dessa lição, nós temos, Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo. Deus nos concedeu, mas é através de Cristo. Não há outra forma, não há outra salvação, não há. As bênçãos espirituais somente através de Cristo. A nossa nova posição. No passado, como nós estamos dando sequência, comentando bastante nisso, às vezes sendo um pouco redundante, vamos tentar ser um pouco menos. No passado nós estávamos perdidos e condenados à morte, né? Mas por sua graça, né? Pela graça infinita desse Deus, desse Jesus, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, uma geração caída, perdida, mas através da graça infinita deste Deus, Ele nos presenteia com Jesus Cristo e dele então o privilégio de uma salvação. Nós não merecíamos. E a nossa nova posição é essa, salvos em Cristo. Agora o tópico 1 fala da doxologia. Mas o que é doxologia, né? Vamos do grego, então. Doxo é glória, logia é estudo, né? Palavra, logos, palavra. Então é uma manifestação de louvor, de enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento, né? Deus seja louvado, aleluia, e alguns hinos. E a doxologia ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Doxologia, essa palavra de glória, essas expressões de glorificação a Deus, ela exige verdadeira adoração. Então não existe doxologia, não existe ser uma verdadeira adoração. Entendido? Então, após a abertura nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza por uma verdadeira adoração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o bendito significa digno de louvor, e digo de passagem, né? Biblicamente é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Depois na sequência ele vai até o verso 14 falando e tributando ao eterno Deus as bênçãos concedidas aos homens, né? Nesse trecho do 1 ao 14, ele verdadeiramente parece um hino teológico de gratidão, e ele se caracteriza pela palavra e repetição de refrão, né? Onde fala de versos como para louvor e glória de sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus é Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, né? Com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, o seu Filho. Tem bênçãos espirituais? Vamos falar sobre bênçãos espirituais, obviamente, né? Que as bênçãos espirituais elas não são materiais, então elas não são adquiridas de forma material, de forma materiais. Essas bênçãos espirituais elas vêm de lugares celestiais. Isto é o reino espiritual. E essas bênçãos elas são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, né, do 13 ao 14. Como está dizendo, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, remiu-nos por meio de seu sangue, acolheu-nos na sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. E essas bênçãos provêm de Deus, que planejou esta redenção através do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante essas bênçãos. Deus providenciou, o Espírito realizou, o Filho realizou, e o Espírito Santo garante que essas bênçãos nos conduzem a exclamar com Paulo, bendito seja Deus. E uma nova condição. Qual é a nossa nova condição? Em Cristo. A expressão em Cristo significa que somos agora abençoados com toda a bênção espiritual, através da sua obra realizada na cruz do Calvário. Lembramos nós que éramos caídos, isso está muito, muito latente nessa lição, éramos caídos. Mas agora em Cristo nós temos uma experiência diferente, nós nos relacionamos, né?
essa experiência, relações ainda com a experiência de conversão, uma nova vida. E essa nova vida, para quem está em Cristo, é o oposto da vida antiga, da vida adâmica, aquela vida pecaminosa, aquela vida escravizada. E deste modo, então, agora nós andamos não mais em trevas, mas como filhos, andamos em luz, e essa nova posição nos caracteriza, nos caracteriza como salvos em Cristo. Então a nossa nova condição é a condição de salvos em Cristo. Por esses benefícios dele, né, advindos dele, nos garante essa redenção. Uma vida cristocêntrica, tópico 2, né? Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado ele tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração dos mesmos. A restauração não do pecado, né? A restauração daqueles que possuem o pecado, porque adentrou o pecado em nós, entramos em morte, essa morte espiritual, então essa restauração é nas nossas vidas, né? Então, e de todas as coisas que se acontecem, nós glorificamos a Deus. Se tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas, nós entendemos que agora, ele tendo morrido na cruz do Calvário, nos dando agora esse privilégio da salvação, restaurando a nossa comunhão com o próprio Pai, através do seu sangue derramado, oramos, o Espírito Santo da promessa nos ensina, nos auxilia na oração. Então nós vemos que esse Espírito foi enviado por quem? Pela pessoa de Cristo. Então nós temos que entender que tudo aqui na terra, na nossa vida, deve girar em torno de Jesus Cristo. Tudo que venhamos a fazer, que seja para honrar e glorificar aquele que nos salvou, aquele que pagou nossa dívida no corredor da morte. Uma nova vida cristocêntrica neste mundo. Que Cristo possa ser visto na minha e na tua vida. A revelação do mistério, o próximo então, né? Na frase de Paulo em 1:9 de Efésios, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ele sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Essa verdade diz respeito àqueles decretos eternos que Deus planejara, né, por sua obra soberana e vontade, que era o propósito de salvar todos. A vontade dele era salvar todos. Em 3:16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina ela é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada. E lhe agrada fazer isso por amor e por misericórdia. A vontade dele foi executada conforme o desígnio, por intermédio de Jesus Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. E essa revelação, este mistério, não era entendido por nós. A nossa mente estava morta também. Mas a revelação do mistério, ela foi dada através da pessoa de Jesus Cristo. Que nós vamos entender e descobrir que essa salvação toda, ela vem dada por Deus, por intermédio do Filho. E entendemos então, neste ponto da minha e da tua história, que estávamos mortos, ainda que andando pela terra, produzindo algo aqui, vivendo ou vegetando, nós estávamos mortos espirituais e condenados. Mas foi através da salvação, através de Deus, que fomos alcançados, pois foi através do amor dele, derramado a toda a criatura, nos alcançou essa salvação, esse presente através da sua graça, esse presente que nós não merecíamos. Plenitude dos tempos 2. Vamos lá então? Nós entendemos que quando Cristo veio, quando Cristo foi concedido, quando Cristo nasceu, o mundo antigo estava preparado, a questão política, a questão religiosa, a própria questão do idioma, né? E Paulo revela que o plano divino era fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo que foi criado, né? Isso inclui tudo que foi criado por Cristo e para Cristo e que subsistisse apenas em Cristo. Implica dizer que o universo, o céu, a terra, né, eles sempre vão estar submissos à autoridade e soberania desse Cristo que nós conhecemos. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado lá em Adão, que chegou até nós, agora é restaurada, e é restaurada completamente em Cristo. O homem vivia naquela corrida por ritos, sacrifícios, holocaustos, simbologias, né? Para o homem satisfazer essa lacuna deste pecado, daquela queda, daquele delito. Mas agora, em Cristo, através de Cristo,
a restauração plena é feita. Em Cristo agora temos o perdão total. Em Cristo agora o plano de Deus se completa. E a dispensação, a administração deste plano, ele será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra, nós vemos o grego, esse tempo, né? O tempos aqui não é cronos, aquele tic-tac, tic-tac que é cronometrado, mas esse tempos aqui, ele é kairos. O que esse kairos? Ele se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, no tempo de Deus. Não é um tempo de relógio, mas é o momento de Deus. E essa salvação toda, que converge em Cristo, esse plano todo, ele se cumpre nessa plenitude dos tempos. Louvor e glória. O 3. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes e gentios, à igreja, mas Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica então, ele confirma igualmente o propósito da eleição. Da eleição não é outro senão louvar e glorificar a este Deus. Isso significa, né? Isso assinala não somente uma adoração, não somente adorar com palavras e ações, mas também louvar e levar a outros também a fazer o mesmo. Louvar também é fazer com que outros venham entender e louvar Ele. E por conseguinte, tudo o que somos, irmãos, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus. Pois começa a glória, isso em Atos 17:28 diz, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. E é isso que nos faz glorificar dia e noite esse Deus. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo ele desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus. Ele é o penhor da nossa salvação. Vamos lá então, vamos entender? O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, a palavra da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O selo nos tempos bíblicos ele era usado como sinal de propriedade, né? Propriedade pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que ele pertence a Cristo. Então, quando nós temos Espírito, é o símbolo que nós pertencemos a Cristo. Agora, o penhor da herança, que nós logo falamos um pouquinho no início, né? O penhor dessa herança, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Do grego significa arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. Essa é uma palavra de origem semítica, ela era muito utilizada em transações comerciais, né? Para garantir o pagamento de algo. Paulo nos ensina que o Espírito Santo ele é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Isso está em 2 Coríntios, do 1, 21, 22, o capítulo 1, 21 e 22. Ou seja, a salvação foi prometida. Deus nos prometeu a salvação. E Ele foi ao Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo da promessa para que estivesse conosco todo o dia, nos lembrando, nos relembrando que Cristo voltará, que Ele prometeu voltar em São João 14, que Ele foi preparar lugar, que haveria uma esperança, haveria um novo lar, haveria uma nova terra. E esse Espírito Santo, esse depósito é depositado na minha vida e na tua vida, garantindo que a promessa vai ser cumprida. Na conclusão, então, vemos que dessa porção da epístola de Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano. Agora o homem se reconcilia a Deus. Aquele homem caído, aquele homem que tinha a mente fechada, aquele homem que estava condenado à morte, ele se reconcilia a Deus. Mas ele é por meio de Jesus Cristo, ele se restaura. E tudo aquilo, e todas as coisas visíveis e invisíveis são tornadas novas agora neste homem que estava morto. E esses propósitos devem redundar sempre no louvor e na glória de Deus, porque agora entendemos a nossa nova condição em Cristo. Em Cristo. E o Espírito Santo nos faz lembrar todo dia dessa promessa. E na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Cristo em breve voltará. Graça e paz, irmãos.